Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. A partir de 1º de janeiro de 2025, a Câmara Municipal da capital gaúcha passará a ter sua primeira bancada LGBTI+, titular da história. Serão 3 cadeiras ocupadas por um vereador assumidamente gay e por 2 vereadoras autodeclaradas travestis. Juntos, eles e elas somaram cerca de 14 mil votos no pleito de 6 de outubro. O combate à LGBTfobia e a construção de políticas para o público LGBTI+, bem como a maior inclusão dele no orçamento do município, serão alguns dos desafios. Para debater como será a atuação da bancada LGBTI+, na próxima legislatura, a gente recebe aqui no nosso estúdio o vereador Giovanni Colau, do PCdoB, reeleito para mais um mandato, e Atena Roveda, do PSOL, escritora, professora e vereadora eleita. Bom, pessoal, sejam bem-vindos à TV Câmara. Obrigado por terem aceito o convite. Obrigado, Gilberto. Obrigado. Então, pessoal, muitas novidades, né? Essa eleição ela trouxe a possibilidade aí dos candidatos se colocarem a identidade de gênero e a opção sexual no momento da candidatura. O TSE recebeu aí vários registros, né, da comunidade LGBTI+. Vereador Giovanni Colau, o senhor que já tem aqui uma cadeira aqui na Câmara, né, começou como suplente, assumiu durante a legislatura aí, pela eleição de uma das vereadoras que ocupava ali o cargo de deputado. O senhor teve 4.902 votos. Fala pra gente, o senhor esperava aí essa votação expressiva? Como é que foi essa campanha, as dificuldades, vereador? Olá, primeiro eu quero cumprimentar quem nos acompanha aqui pela TV Câmara, falar da minha felicidade de estar aqui ao lado da Atena, que antes de sermos vereadores, que seremos juntos a partir de 2025, somos companheiros da luta, não só do movimento LGBTI+, da cidade, mas da luta por uma cidade mais justa, de igualdade, que supere as profundas desigualdades e contradições que o nosso povo enfrenta no dia a dia. Sem dúvida alguma, essa eleição foi uma eleição bastante desafiadora para a gente, que lá em 2020, quando concorreu, ficamos na suplência por 25 votos. Então enfrentamos essa eleição também com o frio na barriga de quem fazia a defesa dessa cadeira, que na verdade é a oportunidade de lutar aqui na Câmara Municipal pelos setores que tradicionalmente são silenciados, excluídos da participação política e que nós queremos fazer, e eu e a Atena temos conversado sobre isso. A Atena tem falado inclusive dos horários de funcionamento aqui da Câmara. Nós precisamos popularizar esse espaço e trazer essas vozes silenciadas lá fora também para as decisões políticas aqui dentro. E isso eu falo tanto sobre a população LGBTQIA+, mas nós que construímos o primeiro mandato coletivo, e para te responder, esse também um marcador importante para a gente, é a primeira vez nessa eleição de 2024 que um mandato coletivo é eleito na cidade de Porto Alegre, né? Então esse mandato que também busca representar a luta antirracista, a luta feminista, a luta pelos direitos da infância na nossa cidade, numa capital em que o problema da falta de vagas na creche segue sendo um dos grandes desafios de Porto Alegre. Então essa foi uma eleição especial para a gente, em que a gente no domingo passado pôde comemorar o resultado que tivemos. É claro que ele é motivo de orgulho, é evidente que para mim em particular, com um significado especial, a nossa maior votação ter sido inclusive no extremo sul da cidade, que é a região na qual eu me criei, então uma votação especial, uma eleição especial para a gente e que nos permite agora também, com uma maturidade maior, poder enfrentar e olhar para os 4 anos, abraçando para si também o desafio, Atena, de enfrentar a extrema-direita. Porque nós comemoramos, sem dúvida alguma, o crescimento da esquerda aqui no parlamento, a eleição dessa primeira bancada LGBTI+, mas nós também sabemos o desafio que nós temos de enfrentar a extrema-direita pelas mais diferentes razões possíveis, mas também porque é essa extrema-direita que violenta e ameaça as vidas da população LGBTI+, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso, daqui a pouquinho, vereador, nós vamos comentar mais a respeito dessa questão do diálogo com os parlamentares das outras vertentes ideológicas, das outras siglas. Atena Roveda, parabéns pela eleição. Você teve 4.260 votos, inclusive tatuou aí mostrar aqui, o pessoal mostrar a tatuagem aí, para nunca esquecer nesse momento tão importante. A senhora esperava esse resultado? Como é que foi a surpresa dessa eleição?
Acho que a gente não esperava nada além do fruto de um trabalho coletivo, né? Foram muitos militantes, muitos ativistas que participaram desse processo de campanha. Um processo de campanha muito desafiador por conta das violências que existem ao redor dos corpos das pessoas trans que estiveram conosco, dos corpos de pessoas negras e negros que estiveram conosco. Então, além de a gente combater uma experiência eleitoral por conta de fazer com que as pessoas compreendessem qual que era o nosso programa político, quais eram as nossas propostas, o que nós defendíamos, nós estávamos encarando também, enquanto coletividade, na rua todos os dias, desde o dia inicial de campanha, o racismo, a transfobia, a LGBTfobia em geral, e isso só foi superado exatamente por conta de uma construção coletiva que se fortaleceu. Então é um resultado que, para além da inserção nas 35 cadeiras da Câmara de Vereadores, a gente tem um resultado que nos cura por conta exatamente de comprovar que o trabalho coletivo, de verdade, pode efetivar aí a presença não só da Atena, né, mas de 4.260 experiências, né, que estão acreditando que o nosso trabalho há de ser um trabalho realmente poderoso e necessário na Câmara de Vereadores. Exatamente. Nós também convidamos a vereadora eleita Natasha, do Partido dos Trabalhadores, que teve 4.718 votos para estar presente conosco aqui hoje, mas infelizmente ela teve um probleminha na voz, não pôde comparecer. Mas fica aí a nossa parabenização. Então, pessoal, anteriormente comentei referente a essa inovação do TSE para que os candidatos pudessem declarar, né, identidade de gênero e opção sexual. O Brasil ele elegeu 26 vereadores e vereadoras transexuais nas eleições do último domingo. Apontou um levantamento aí feito pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Esse número ele diminuiu, né, em relação ao ano de 2020, quando 30 pessoas trans foram eleitas para as câmaras de vereadores de todo o país. Passo aí com o vereador Giovanni Colau. Vereador Giovanni, o senhor que tem aí já cerca de 2 anos de mandato, né, tem uma experiência um pouquinho maior. Enfim, explicando aí para a vereadora eleita Atena Roveda aí, como que é essa atuação de um LGBT aqui na Câmara Municipal, os desafios, vereador. A gente sabe que o senhor comentou anteriormente da bancada mais à direita. Como é que é esse diálogo? Porque, querendo ou não, para aprovar um projeto, aprovar uma proposta aí, vocês vão precisar dos votos dos vereadores de centro-direita e, possivelmente, quem sabe, aí de mais à direita, talvez uma direita mais radical. Como é que é esse diálogo, vereador? Acho que algumas coisas. Primeiro, a vereadora Atena assumirá a partir do dia 1º de janeiro enquanto titular. Mas ela também acompanha muito de perto o trabalho da Câmara há bastante tempo e é vereadora suplente, assim como eu fui nessa última legislatura e já assumi o mandato. Então acho que é uma troca importante que a gente tem a fazer, né, Atena, e compartilhar um pouco das minhas percepções. Primeiro que um dos momentos mais marcantes que eu tive nessa legislatura foi quando nós tivemos uma reunião de comissão que nós presidíamos aqui na Câmara, implodida, ou quase implodida, porque nós resistimos até o fim. Uma reunião de comissão em que nós buscávamos discutir paz nas escolas. Porque, infelizmente, nos últimos anos nós vimos as escolas no Brasil também serem alvo de atentados, assim como até pouco tempo atrás nós olhávamos apenas em outros lugares do mundo, em especial nos Estados Unidos. Eu falo desse momento porque a tentativa de implosão dessa reunião que nós liderávamos, que nós presidíamos, foi realizada, Atena, por um vereador bolsonarista da extrema-direita, que naquele momento era vereador. E eu tenho a certeza absoluta que aquilo que foi feito conosco, a tentativa de desestabilização feita comigo, não teria sido feita da mesma forma com outros vereadores da casa. E aqui tem um conjunto de questões. O fato de eu ser um homem gay, o fato de naquele momento, e talvez seja na próxima legislatura ainda, o vereador mais jovem da casa. Inúmeras vezes eu ouvi da tribuna de que eu não sabia o que falava porque era muito jovem. Então, esses processos de deslegitimação possuem várias variáveis. É a questão de ser um homem gay, é a questão da minha juventude, esse era um elemento. E nós fomos também alvo destes ataques por eu ser um vereador comunista. E nós vivemos numa sociedade
que promove o anticomunismo permanentemente. Então, eu trago esses elementos porque, sem dúvida alguma, a nossa atuação, e da Atena não será diferente, exige a superação de obstáculos cotidianos nesse espaço, inclusive de um espaço que não foi pensado para nós. Não foi pensado para as mulheres, não foi pensado para o povo preto, né? A hoje deputada Bruna, quando vereadora, em mais de uma oportunidade, ela foi impedida de entrar no plenário pelos seguranças, né, por não ser reconhecida enquanto vereadora. Porque esses corpos não são reconhecidos dessa forma nos espaços de poder, né? Então, são obstáculos permanentes que são colocados para a nossa atuação e que, sem dúvida alguma, exigem muito de nós. Não é à toa que eu, Atena e Natasha estamos constituindo essa bancada LGBTI+, porque ela é para a gente um instrumento também de impulsionar a nossa luta que nós viemos representar nesse espaço. É também um espaço e uma articulação de autofortalecimento para enfrentar a violência. Então nós precisamos enfrentar esses obstáculos. A construção da bancada, tu perguntas do diálogo, né? Mas a construção da bancada também é um instrumento da nossa ação política para superar esses obstáculos. E em relação ao diálogo, bom, a população de Porto Alegre, ela decidiu a composição da Câmara Municipal e dos 35 vereadores e vereadoras, né? Então, os vereadores e vereadoras têm legitimidade nesse espaço e nós, sem dúvida alguma, que estamos num lugar de minoria política, né? Nós precisamos ampliar, né, para além dos 12 vereadores que a esquerda terá aqui, para garantir a aprovação dos nossos projetos, das pautas que nós queremos ver se materializar em política pública. Isso passa pelo diálogo, sem dúvida alguma, mas eu acredito, Atena, que passa também pelo processo de mobilização social. A força que nós talvez não tenhamos aqui dentro, nós precisamos arrancar das ruas. Então nós precisamos fazer com que a população que está lá fora, ela não participe do processo político apenas na eleição que aconteceu no último domingo ou que vai acontecer no dia 27. A participação permanente, ela precisa ser também uma convocação que nós façamos. E que se talvez aqui nós tenhamos apenas 12 votos na esquerda, mas eu acredito que em determinadas pautas nós podemos ampliar, né? Mas se falta força aqui dentro, nós precisamos garantir com que a força venha lá de fora, aproximando a Câmara da cidade de Porto Alegre. Eu tenho certeza que lá fora nós somos maioria. Isso, exatamente. Por falar, vereador, em aí aproximar esse diálogo da comunidade LGBT e mais com pessoas que não são da comunidade, né? A gente pode falar de alguns projetos aí que foram aprovados aí durante, nesses últimos 4 anos, de autoria de vereadores que não são LGBTI+, né? Como a vereadora Cláudia Araújo, aí, que aprovou o programa de apoio a casas de acolhimento à população LGBTQIAPN+, aqui no município. Também teve um projeto da atual deputada estadual Laura Cito, que na época que era vereadora conseguiu aprovar uma política municipal direcionada às pessoas trans aqui na cidade de Porto Alegre. Então, essa luta é de todos, né? Claro, os vereadores aí da bancada e vereadoras da bancada LGBTI+, terão, claro, um maior destaque, mas esse diálogo também transpassa aí por outros vereadores de outras correntes ideológicas, né, vereador? Me permite, muito rapidamente, claro, só porque na vontade. lista tu não comentou e se relaciona com o que tu perguntavas antes, o projeto que nós aprovamos por unanimidade, que busca garantir nos concursos públicos do município questões, Atena, vinculadas ao reconhecimento dos direitos humanos e o combate à LGBTfobia. Então foi um projeto de nossa autoria que foi aprovado aqui na casa por unanimidade, ou seja, com apoio nessa legislatura de 36 vereadores e vereadoras, né? E evidentemente que nós queremos que aquilo que nós representamos aqui tenha o apoio de todos e todas. Por mais, Atena, que eu também penso que nós precisamos cobrar coerência de alguns parlamentares que, por vezes, sinalizam em apoio às nossas bandeiras, mas que nos momentos mais decisivos da nossa luta, por vezes, não se encontram ao nosso lado. E esse é um diálogo franco que eu acho que nós precisamos fazer com a cidade e com os nossos colegas. Exatamente. Gostaria agora de passar para a vereadora eleita Atena Roveda, para a gente falar um pouquinho sobre Aqui são diversas perguntas que eu tinha separado aqui para vocês. Em relação às políticas específicas, vereadora Atena, muitas pessoas quando comentam assim referente à eleição da bancada LGBTI+,
os vereadores e vereadoras eleitas tratarão só sobre isso. É muito mais amplo. O conhecimento que vocês têm, ele é muito mais amplo que apenas falar sobre o público LGBTI+. Vai passar pela questão da educação, saúde, orçamento. Então, gostaria que a senhora falasse aí para nós como é que a senhora pretende atuar nessas outras frentes que não necessariamente se relacionam especificamente aí com a comunidade LGBTI+. A gente, na verdade, fez um marco histórico, por exemplo, em dezembro de 2023, sendo a primeira travesti com um projeto de lei aprovado, a primeira lei em Porto Alegre que existe de autoria de uma travesti, é a nossa, que torna, por exemplo, o slam patrimônio cultural da nossa cidade. E nós éramos somente uma vereadora suplente na época. Então, existe uma experiência nessas minhas andanças políticas em relação à boa vontade política, que é uma perspectiva muito sui generis. Por quê? Porque ela depende exatamente da intencionalidade de quem é parlamentar. Quando, por exemplo, a gente aprova um projeto de lei na pauta da cultura, a gente não impacta só a população LGBT que está inserida nessa área cultural, porque existem muitas pessoas cisgêneras e heterossexuais no campo do slam, por exemplo. Quando a gente organiza uma relação, por exemplo, com a cultura de RPG, que mobilizou agora no último semestre 3 milhões de reais para o município de Porto Alegre através de financiamento coletivo para a publicação de livros, isso é economia dada na área da cultura. E aí você começa a ampliar as várias discussões, empregabilidade, a área da saúde, a própria questão da educação. A gente tem somente 2% da população trans do Brasil no ensino superior. E desses 2%, pouquíssimas conseguem permanecer. Então não é somente a gente entender a experiência da educação, da empregabilidade, da cultura, da saúde. A gente quer entender como é que a gente faz a manutenção dessa experiência social ao longo desse período. E o nosso papel como parlamentar, para muito além da gente realizar uma discussão de um debate legislativo, para muito além da gente debater uma renovação dos planos municipais, até inclusive do plano diretor, a gente precisa prioritariamente fazer com que essas pessoas entendam que a Câmara Municipal tem um outro nome que se chama Casa do Povo. Então, se a gente não tiver um trabalho, vai ser um trabalho hercúleo de fazer com que as pessoas voltem a ter interesse pelo tema legislativo, voltem a ter interesse pela casa. Então, o que a gente sente é que uma bancada LGBT possa fazer com que levante esse interesse. A bancada negra em 2020 abriu muito essa visão do que é realmente a Câmara de Vereadores. E a gente percebeu isso pela quantidade de pessoas que estavam inseridas nos debates, que vinham ver os seus vereadores e as suas vereadoras da bancada negra, e agora a gente tem isso na Assembleia Legislativa. Por exemplo, a gente comentava, vereador Giovanni, que sem a bancada negra em 2022, a partir de 2022, nós não teríamos a divulgação e a denúncia de trabalho análogo à escravidão. Nós não teríamos. Isso não seria um tema. E foi inacreditavelmente sofrido para nós, povo gaúcho, descobrir que no nosso território, no nosso estado, que historicamente tem vínculo com a escravidão, historicamente, é material isso está dado, isso não é discutir, isso não é uma pauta de discussão. Está dado. Se não fosse a bancada negra, não haveria, no plano estadual legislativo, essas denúncias. A quem privilegia isso? Então, quando a gente fala de uma bancada LGBT, por certo, as parlamentares e os parlamentares LGBTs desta bancada, porque não basta ser LGBT. A representatividade não está na orientação sexual, na identidade de gênero, e sim em como você constrói essa identidade através de um processo de luta social. Porque a individualidade do sujeito na política, ela não faz sentido algum. Nós não somos uma religião com uma pessoa abençoando todas. Nós não somos um espectro religioso. Nós somos um espectro de luta ativista, um espectro de socialmente colocado aí numa resistência em que a gente se cuida coletivamente. Em algum momento, mesmo o Giovanni sendo de outro partido, eu sendo de outro, Natasha de outro,
há uma afinidade ali de nós sabemos que as dores não vêm somente de ser LGBT, vem da gente fazer uma luta por afirmação desse processo. Então eu não quero somente que a Atena, travesti parlamentar, tenha louros. Eu quero que cada travesti, homem trans, transmasculino, pessoa não binária, gênero, das diversas sexualidades também, cisgêneras, que essas pessoas sintam que essa cidade pertence a elas, vai depender do trabalho coletivo, não dentro do parlamento, mas na rua. A disputa verdadeira, ela é na rua. O que a gente tem na Câmara de Vereadores é nada mais, nada menos do que 1% do que é definido na rua. Então a gente não pode só dizer que ocupamos a rua enquanto LGBTs, aliás, ocupamos a Câmara de Vereadores enquanto LGBTs, então a pauta está afinada, Porto Alegre será Porto Alegre será a cidade da Priscila, rainha do deserto. Não é assim que funciona. A rua também tem que ser um espaço de disputa. A gente tem uma lei que afirma ali que espaços, estabelecimentos de atendimento que promovam ali algum tipo de discriminação, eles possam perder o alvará. Até hoje, já faz mais de 10 anos, se não me falha a memória, que essa lei existe. E Desde a década de 90. Desde a década de 90? Então, e só tiveram registrados 44 denúncias e nenhuma foi finalizada com a extinção do alvará e nenhum outro procedimento. Então, assim, a gente está falando de pessoas que... A gente está falando de uma população LGBT, Gilberto, que está acostumada a apanhar em Porto Alegre, calada. Nós estamos falando de uma população LGBT que está acostumada a baixar a cabeça para as violências. A gente está falando de uma população LGBT que está acostumada a ficar em silêncio, a não responder. E a partir do momento em que um parlamento como o nosso, extremamente conservador e de maioria de direita, nós estarmos aqui colocando os nossos corpos e as nossas vozes como parlamentares eleitos, legitimamente eleitos, nós estamos dizendo que haverá uma nova história sendo escrita e que LGBT alguma em Porto Alegre baixará a cabeça, ficará em silêncio. Porque a nossa luta, ela é uma luta de transformar Porto Alegre. Foi isso que nós dizemos e confirmamos na nossa campanha, mas também foi isso que a gente sempre vivenciou desde 2014, quando eu fiz minha transição de gênero em Porto Alegre. Muito já baixei cabeça, muito já me ajoelhei para situações difíceis, muito já me calei. A partir de 2025, quem for conservador, quem for de extrema direita, quem for assediador, agressor, quem tiver preconceito, quem for discriminar alguma LGBT, haverá de pensar 2 vezes, porque agora o levante é outro. Eu gostaria de abordar, a gente está falando referente à transversalidade das políticas LGBT e mais, vereadora eleita Atena e vereador Giovanni Colau. Um dos pontos que causa muita polêmica é quando a gente fala em educação, na questão das escolas. Sempre tentam associar, né, as pautas LGBTI+, a coisas ruins. Criaram a questão de ideologia de gênero, que a gente já sabe que algo fantasioso, a questão de banheiros unissexes. Tem vários pontos aí, a questão da linguagem neutra, que deu muita polêmica. Inclusive, foi aprovado um projeto nessa legislatura. Eu acredito que esse projeto até foi enfim, impugnado aí pela Justiça por uma questão de inconstitucionalidade em desacordo, né, com a Constituição Federal, porque essa questão específica seria uma competência federal. Então, gostaria que o vereador Giovanni falasse para a gente aí, referente à questão da educação. É importante também entender que tem muitas pessoas, claro, uma parte dessas pessoas que tem essa resistência é por simplesmente não quererem aceitar, enfim, por vários motivos, talvez motivos pessoais, mas tem muitas pessoas que também é a questão do desconhecimento, que não chega até elas a informação, nunca foi explicado de uma forma mais didática para elas essas questões referentes à identidade de gênero, à opção sexual. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós que tipo de, enfim, política poderia ser implementada aí para conseguir levar essa informação, esse conhecimento de uma forma que eles compreendam, pais, mães, alunos consigam compreender a importância dessas políticas. Gilberto, eu preciso começar reafirmando que ideologia de gênero é uma farsa. E uma farsa utilizada recorrentemente pela extrema-direita. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Se eu pudesse dizer
algum momento que valeu a pena nós estarmos aqui no parlamento foi exatamente quando nós conseguimos, a partir de uma mobilização que inclusive extrapolou o ambiente da Câmara, retirar de tramitação aqui um projeto que exatamente mobilizava essa farsa, essa ideia mentirosa de ideologia de gênero, que é buscar exatamente fazer com que a escola não seja o espaço do ambiente de gênero e sexualidade. Eu quero poder falar um pouquinho do porquê isso é errado. Tá? Quando nós pensamos a realidade brasileira e quando nós pensamos, por exemplo, a violência sexual em que as meninas do nosso país são submetidas, em especial, porque são elas as maiores vítimas de abusos sexuais, inclusive até 14 anos de idade. Tá? Se tu não tem educação sexual na escola, é também tu impedir com que a escola seja um ambiente da libertação de um ciclo de violência que muitas vezes está localizado dentro do ambiente familiar, dentro de casa. O que a extrema-direita busca mobilizar é aquilo que nós chamamos de pânico moral, que é reproduzir a ideia de que nós, as LGBTI+, nós somos uma ameaça à família. E isso também é recorrido quando se fala de um outro tema, Gilberto, que é a tal da escola sem partido, que está inclusive em tramitação aqui na Câmara de Porto Alegre. Não foi votada nesse período eleitoral pelos interesses eleitorais, mas que pode ser votado ainda nesse final de ano. Então nós precisamos pensar a escola enquanto ambiente da educação e de uma construção e formação cidadã. E a formação cidadã, ela precisa respeitar os corpos negros, ela precisa respeitar as mulheres e precisa respeitar os corpos da população LGBTI+. Muitas vezes se mobiliza a ideia, Atena, de que a educação quem dá a família. Não, a Constituição nos garante que sim, a família tem uma prerrogativa importante da formação, mas a educação ela é colaborativa, cooperativa entre as famílias e o Estado, através da educação. Ou seja, se eu tenho uma família racista, a escola precisa ser o ambiente do rompimento dessa violência racista. O mesmo vale para o rompimento da violência LGBTfóbica. E muitas vezes se tenta fugir dos temas que vinculam o debate sobre gênero e sexualidade. Eu lembro sobre a eleição de 2018, inclusive a eleição que elegeu Bolsonaro. Teve um grande movimento de massa que ficou conhecido como Ele Não. No país, muitos e muitas, inclusive dentro do nosso campo político, Atena, dentro da esquerda, dizendo que a responsabilidade da eleição do Bolsonaro havia sido do levante feito pelas mulheres no movimento Ele Não. Isso, na minha opinião, é um erro profundo, porque nós não vamos superar esse momento que nós temos de um avanço conservador, um avanço da extrema-direita, se nós não enfrentarmos de frente aquilo que é um núcleo, é um centro de sustentação desses movimentos de extrema-direita, que é uma política moral e sexual violenta e conservadora. E nós precisamos, Gilberto e Atena, desmascarar. E por que eu falo desmascarar para encerrar? Eu estava na terça-feira num debate com um vereador eleito aqui dessa casa, que inclusive busca reivindicar no seu sobrenome um agente da ditadura e da tortura. E esse é um debate que eu trago aqui porque isso nós vamos enfrentar no plenário da Câmara ao longo dos próximos 4 anos. E quando nós falamos em educação, a única coisa, Atena, que esse vereador soube falar foi sobre doutrinação. Enquanto Porto Alegre está em penúltimo lugar entre as capitais do país em qualidade de educação. E a qualidade da educação diminuiu em Porto Alegre nos últimos anos. Porque eles mudaram rotina pedagógica, porque eles desvalorizaram os professores e as professoras. Então eles apontaram uma cartilha nos últimos 4 anos que tenta tirar as artes, tirar a filosofia, tirar a sociologia, tirar as humanidades, né? Perseguir professores e professoras, essa cartilha do Escola Sem Partido. E a consequência disso tudo não foi a educação em Porto Alegre melhorar. Foi a gente se tornar lanterninha na educação no país. Os problemas da educação na nossa cidade não é defender uma escola sem partido ou ideologia de gênero.
O problema da educação em Porto Alegre é que falta professor e professora. O problema da educação em Porto Alegre é que falta estrutura de qualidade. O problema da educação em Porto Alegre é que na educação especial a prefeitura deixou de contratar monitor e monitora para cuidar das nossas crianças atípicas e criou um programa, Atena, que se chama Incluir Mais, mas que na verdade coloca agentes de inclusão nas escolas no lugar do monitor e da monitora, que significa um processo de terceirização. A mesma terceirização, e vou encerrar porque esse é um tema muito importante para a gente acaba se estendendo, a mesma terceirização que fez na semana de véspera das eleições, as crianças, parte delas, da nossa rede municipal, não ter tido almoço nem janta na escola. E a gente sabe que a alimentação escolar é decisiva, porque as escolas municipais estão na periferia, Atena, e muitas vezes, né, a refeição escolar é a grande refeição do dia dessa criança. Então, falar de educação em Porto Alegre passa por enfrentar temas que a extrema-direita foge, e foge para falar de ideologia de gênero, que é uma farsa, assim como é uma farsa a escola sem partido. Gostaria de perguntar para a vereadora eleita Atena, a senhora tem um conhecimento bem grande em relação à educação, a senhora é professora, tem essa convivência com professores, alunos. Qual a principal dificuldade, vereadora, aí o vereador Giovanni listou várias aí, que tu observa aí para o público LGBT na questão do ensino, aí qual seria a sua pauta prioritária, o principal ponto que a senhora pretenderia enfrentar aí nas discussões do parlamento? Eu acredito que o processo passa por valorizar prioritariamente os docentes. A gente tem que entender o professor e a professora e todos os trabalhadores e trabalhadoras da escola, eles estão numa categoria que nós chamamos de educadores e educadoras. Desde a monitora, a diretora, a tesoureira da escola, a secretária, a merendeira, a pessoa responsável pela limpeza, todas essas pessoas nós chamamos de educadores e educadoras. Por quê? Porque a educação ela não se dá dentro da sala de aula. Ela se dá na abertura do portão e na entrada da criança e do jovem nesse espaço público, de ensino público aqui a gente está falando. Então, quando você tem professores e professoras bem pagos, bem pagas, valorizados, quando você tem uma estrutura física escolar apta a dar seguridade, a que não chova dentro, a que as cadeiras e as classes sejam confortáveis, quando você tem material didático de qualidade e não de fajutice, como foi nessa última prefeitura, em que eram materiais extremamente desqualificados para a educação. Distribuídos. E sequer distribuídos. Quando você tem, de fato, o âmbito da estrutura material da escola, né? Merenda, que de fato seja uma merenda que atenda às necessidades nutritivas da criança e do jovem. Isso é o lado material. O professor e a professora e os trabalhadores e trabalhadoras da educação, esses que também chamamos de educadores e educadoras, é o lado imaterial da escola. E este lado também tem que ser qualificado, também tem que ser valorizado. Quando há um encontro desse potencial imaterial, porque quem orienta o material de toda a escola são os professores e professoras, são os adultos profissionais do espaço escolar. Se essas pessoas não estão colocadas ali como o centro dessa relação, você imagina a criança, depois de 4 anos, uma escola fundamental, sai da escola, se não tem ensino médio, é passageira a presença do educando e da educanda. Mas do profissional de educação, ele é permanente. Tá? E o que isso tem a ver com a perspectiva LGBTQIA+. Veja bem, meu companheiro. Se você tem um profissional valorizado e você promove e faz com que ele frequente espécies de qualificações na área da LGBTfobia, na área, inclusive, das questões de violência sexual, na área, inclusive, da própria formação básica da sua área, que intensifique, né, que qualifique muito melhor ela e ele na sua área profissional, biologia, química, história, português, letras, educação física, música, enfim. Quando você tem isso, fica muito mais fácil de lidar com as violências que existem e que as crianças trazem de fora. Porque a gente acha assim que as violências dentro da escola, ela surge na escola e não surge. Surge fora do âmbito. O papel da escola é fundamental também para a família. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a participação da comunidade ela é fundamental.
Por quê? Porque a gerência do espaço escolar, o programa político-pedagógico, o PPP, construído, que deve ser constitucionalmente construído com a comunidade daquela região, deve ser debatido. Então não adianta a gente ter uma legislação municipal que afirme que não vai ser doutrinação. Doutrinação é uma discussão de baixo nível intelectual. Quando a pessoa chega a dizer doutrinação, ela está inserido aí uma ausência de muito debate e de uma franqueza de coração. Muito se pode dizer que muitas vezes há desvio da função de um parlamento quando se gasta um horário público para discutir a presença de oferta de hormônios em escolas municipais, como teve no início desse ano, com a nova presidência, que aceitou a vinda de uma deputada do partido de base para inserir um manifesto de proteção às escolas, em que estava explicitamente dito no documento que a defesa da escola era defender da distribuição de hormônios, algo extremamente baixo, extremamente imoral, antiético, mentiroso e que nos apresenta para os próximos 4 anos qual vai ser a linha política da extrema-direita nessa casa. Então a gente tem que pensar que a primeira forma de proteger as crianças e os jovens é valorizar os profissionais da educação de Porto Alegre. E eles podem ter certeza que ninguém melhor do que uma professora que sabe o que é dar aula para um 6º ano, que sabe o que é, na hora do recreio, estar participando da vida ativa dos corredores da escola, sabe o que é parar uma aula por conta de uma situação que é trazida de casa através de um aluno e que aquele ponto pode ser importante para toda a sala de aula para entender a luta contra a LGBTfobia. Se os professores e professoras do município de Porto Alegre forem qualificados, forem valorizados e tiverem a materialidade de uma escola para potencializar o seu fazer educativo, nunca mais haveremos de ouvir uma criança sofrendo, chorando por LGBTfobia, por racismo, por qualquer violência e opressão. E isso que tu falas ao final, Atena, é fundamental, porque nós precisamos estar profundamente conscientes que a população LGBTI+, ela é a que mais evade do ambiente escolar, por esse não ser um ambiente acolhedor. Então, fazer essas discussões rasas, ela é também violentar essas crianças LGBTI+, que existem e estão pelas escolas da nossa cidade e que estão invadindo, e por isso, e outras razões também, não chegam na universidade. E por isso, dado que tu colocaste também no início dessa discussão, eu acho que o que a gente precisa afirmar é que quando a escola é apresentada que precisa ser protegida, é porque a gente é encaradas como ameaça. E nós precisamos reafirmar que nós não somos ameaça alguma. E quando nós somos enxergados enquanto ameaças, é também uma violência LGBTfóbica que recorre ao tempo em que nós éramos tratados como pecado ou como doença. Mas nós vamos deixar isso no passado com muita luta e por isso tão importante essa eleição dessa bancada. Isso, exatamente. Gostaria de abordar também um outro ponto bem importante, em relação à questão do orçamento. Nos próximos, aliás, na última quarta-feira foi debatida a Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi aprovado, enfim, um orçamento de quase 12 bilhões para o ano que vem, né? As receitas que o município pretende arrecadar. Em breve chegará a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Segunda-feira. Isso, exatamente. Vereador Giovanni, para o ano de 2025, como é que vai ser aí essa questão de emendar o orçamento? A gente sabe que o município manda aí o orçamento para a Câmara faz as emendas, aprova ou não aprova. Como é que vai ser essa batalha aí para conseguir incluir as políticas LGBTI+, no orçamento do município para o próximo ano? Primeiro eu preciso comemorar uma vitória, que na votação da última quarta-feira nós conseguimos mais uma vez incluir na LDO, né, justamente a busca da Constituição em Porto Alegre de uma casa de acolhimento para a população LGBTI+. O nosso desafio com a chegada da Lei do Orçamento Efetiva, que é da segunda-feira, a LOA, que a gente tenha os recursos necessários para a consolidação dessa política. Ou seja, o que nós aprovamos na quarta-feira era uma primeira etapa imprescindível para que a gente possa disputar, a partir de segunda-feira, os recursos necessários para a execução dessa política pública. Nós não conseguimos fazer isso no ano passado. Assim como nós, no ano passado, percebemos
que Porto Alegre tinha, Atena, apenas R$4.000 previstos para qualificar o seu sistema de prevenção a cheias. Nós propusemos retirar dinheiro da propaganda da prefeitura para aumentar os investimentos no cuidado às comportas, às casas de bombas, aos diques. Nós fomos derrotados porque, na nossa opinião, houve até aqui muito descaso no reconhecimento da emergência climática que nós vivemos e na necessidade, sim, de preparar Porto Alegre para essa nova realidade climática. Então, eu fiz, no geral, apesar da aprovação da nossa emenda, que para a gente é vitorioso e importante, eu sou muito crítico à LDO aprovada pelo governo na última quarta-feira, porque ela não está compatível aos reais desafios da nossa cidade e estou numa expectativa grande do que virá nessa segunda-feira da lei orçamentária, porque o que nós tivemos até aqui foi um descompasso entre as necessidades da cidade e o que tem sido apresentado pela prefeitura. Dei alguns exemplos aqui, quero dar mais um. Nós tivemos no ano passado uma redução grave de investimentos em educação ambiental, na conservação das nossas unidades de conservação ambiental de Porto Alegre, ou seja, isso é na contramão daquilo que Porto Alegre precisa apontar para o próximo período e essa é a boa luta que nós vamos travar nesse final de ano. Isso. Gostaria também de agora abordar com a vereadora Atena, talvez, como especificar no orçamento do município, vereadora, políticas específicas para a população trans. A gente sabe que é uma população que da comunidade LGBTI+, é talvez a que mais sofra aí preconceito, discriminação, dificuldade. Tem a questão da saúde. Foi criado um ambulatório, trans pela prefeitura, mas pelo que eu fiquei sabendo, falta efetivo, falta pessoal ali para atender. Muitas vezes as pessoas que procuram aquela unidade não estão conseguindo obter êxito, né, nessa procura. Tem a questão da empregabilidade também. A gente sabe que muito mais complicado para uma pessoa trans conseguir essa inserção no mercado, devido diversos fatores, preconceito, enfim. Muitas acabam tendo que cair no mundo da prostituição. Gostaria de saber, vereadora, políticas específicas para a população trans que tem todas essas dificuldades e esses desafios aí pela frente. A gente entende que não precisamos esperar o dia 1º de janeiro de 2025 já para atuar em articulações políticas para que exista, de fato, a partir do ano que vem, isso sendo debatido no plenário. Uma das questões que a gente entende do nosso papel político, para além do papel parlamentar eleita, o papel político anterior disso, né? Mês que vem, por exemplo, no mês de novembro, a gente vai a Brasília visitar o Ministério da Cultura, o Ministério das Mulheres, o Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério do Meio Ambiente. Por conta de que, Gilberto, não existe como fazer política pública, programa, ações sem dinheiro. Não tem como. E a gente pode observar que, a depender do resultado do segundo turno nessas eleições, o impacto a partir do ano que vem na existência, na vida social das LGBTs pode ser muito mais difícil, principalmente das pessoas trans. A gente observa que o tratamento, a terapia hormonal para as pessoas trans que estão aí buscando a sua dignidade biológica, corporal, existencial, social, ela vai depender sim da disponibilidade de horário no ambulatório, do melhor preparo. A gente teve agora uma denúncia essa semana de uma pessoa trans que, enquanto sentava para aguardar o atendimento, escutou de funcionários piadas não sobre esta pessoa, mas sobre o ambiente, sobre piadas que não são do ambiente de um atendimento ambulatorial tão sensível como é o das pessoas trans, e que a gente já levou a cabo de organizar aí uma outra forma de lidar com esses espaços. Porque o que a gente tem dito? Que a gente não quer a morte, a gente não quer o extermínio de qualquer pessoa preconceituosa, e sim do preconceito. A gente quer que o preconceito não exista mais. A gente quer que ele seja eliminado. O preconceito não tem mais papel e função social na nossa sociedade e nunca teve. Então, somente um tipo de pessoa que consegue receber privilégio por ser preconceituoso. E muitas desses tipos de pessoas estão aqui nessa Câmara de Vereadores. Então a gente tem que perceber que, primeiro, sem uma articulação política para trazer de Brasília dinheiro
para colocar na construção de programas que talvez ainda a prefeitura de uma gestão de direita possa não olhar com o mesmo olhar que uma gestão de esquerda. Então a gente está lidando com um complexo de realidade que, independente do caminho que a prefeitura e a nova gestão possa dar, a depender do resultado do segundo turno dessas eleições, a nossa posição vai ser sempre de manter a busca por orçamentos além do município, reorganizar essa questão das emendas parlamentares, que são mais de milhões na mão de quem tem que fiscalizar. Esse dinheiro tinha que estar na mão de quem tem que executar e não de quem tem que legislar. Quem tem que legislar não pode ter dinheiro público para destinar para qualquer área específica para fazer um toma lá da cá, como a gente tem visto. 1,1.600.000 anual na mão de cada gabinete dessa Câmara é imoralidade. A gente tem que perceber que a nossa discussão aqui é um trabalho político, literalmente, de trabalhar as relações e buscar o fortalecimento das nossas pautas, mas o orçamento ele não pode estar na mão do vereador e da vereadora, como é as emendas parlamentares. E a articulação com Brasília, a relação, inclusive, com o governo do Estado, que mesmo tendo um governador gay, assumidamente gay, a partir de 2022, 2018, não lembro, nem eu consigo lembrar. Todo mundo sabia, mas não se dizia. Se disse quando foi necessário eleitoralmente. É desse tipo de relação que a gente quer ter? Não, a gente quer que o governo do Estado coloque dinheiro nas pautas LGBTs. Aí tu vai dizer, geralmente diz assim, Gilberto, não, mas as LGBTs querem privilégios. Ora, pois, LGBT não é profissional também, não trabalha, não paga imposto. Cada vez que eu compro uma coisa, eu sou LGBT, eu pago um imposto no que eu compro. Quando eu pego ônibus, quando eu tenho que acessar algum serviço. Poxa, se tem essa relação, por que não, então, a gente entender que sim, parte do orçamento tem que ser aplicado? Mas a mesma pergunta, a mesma resposta que eu lhe disse antes, na questão da educação, eu não disse que tem que ter um programa específico dentro das escolas para a pauta LGBT. O que eu estou dizendo é o básico. Os profissionais de educação, os professores, eles têm que ser valorizados. Quando eles são valorizados, eles estão aptos a lidar com todo tipo de situação de criança e jovem oprimido, violentado por conta da LGBTfobia. Então, a gente não pode inverter a lógica. Botar a pauta LGBT no orçamento não é criar uma seção exclusiva. A gente quer que o orçamento vá para a especificidade necessária da área da educação, da saúde. Ora, pois, e LGBT não fica doente? Agora LGBT não fica doente. A gente se trata em casa com chazinho, camomila, vendo um Netflix, um docinho, no outro dia a gente está saudável? Não, por óbvio que não. Então a gente passa a debater o tema da LGBTfobia, do orçamento para a pauta LGBT com seriedade, com responsabilidade pública, ou a gente vai continuar a falar de banheiro unissex e de mamadeira de piroca. O que para nós não é o campo que a gente vai abrir. Se alguém vier no parlamento com esse tipo de debate, a gente vai colocar essa pessoa no devido lugar dela, que é o lugar da vergonha pública, de estar trazendo para um parlamento desse tão sério um tema ineficaz que gasta um horário público, quando a bancada LGBT está querendo falar de vida feliz, o nosso projeto de sociedade, com orçamento, com programa político, com articulação com o governo federal, estadual e o municipal, independente da gestão, é de um estado de felicidade em Porto Alegre. A gente só quer que as porto-alegrenses LGBT sejam felizes nessa cidade. E quem estiver no caminho disso, infelizmente, vai saber o que é uma lapada. Tá entendendo? Perfeito. Vereadores vereador e vereadora, estamos acabando o nosso programa, nosso tempo está se esgotando. Eu tinha muito mais conteúdo aí para abordar com vocês, mas eu deixo agora o espaço... A gente aceita um segundo convite. Perfeito, deixo o espaço aí aberto para as considerações finais, para a mensagem de vocês aos porto-alegrenses, vereador Giovanni. Eu quero ser muito rápido, agradecer mais uma vez a ti, a TV Câmara, a oportunidade de estar ao lado da Atena, quem nos acompanhou, e que a gente possa fazer desse novo ciclo que Porto Alegre vai viver a partir do dia 1º de 2025, um ciclo em que a gente tire a Atena, a nossa cidade, da decadência. Porto Alegre já encantou o mundo e hoje Porto Alegre não encanta sequer a sua juventude. Parte de nós tem ido embora para outras cidades do país em busca de melhores oportunidades de vida, em busca de melhor qualidade de vida, e nós queremos que Porto Alegre se reencontre com a sua vocação, que é uma cidade da qualidade de vida, do bem viver, e tudo que a gente quer, como tu disse também, é ser feliz aqui
e é para isso que nós vamos nos dedicar ao longo dos próximos 4 anos, como já temos feito há bastante tempo, inclusive antes mesmo de chegar aqui na Câmara Municipal. Obrigado, vereador. Vereadora eleita. Eu gostaria de dizer, aí eu vou dizer para a Câmara, porque o pessoal é para os porto-alegrenses, para as porto-alegrenses, né? Eu vou dizer a você, se você não é acostumado a ser feliz, isso foi um projeto que colocaram na sua cabeça. Nós não temos que ter medo de ser feliz. Nós temos que ter medo de não dar continuidade a uma luta, a uma presença, a uma ocupação de qualquer espaço. O trabalho onde você está, a família onde você está, tudo aquilo que você se relaciona nessa sociedade. Se você estiver sofrendo, se você estiver com aflição, se você não estiver se sentindo bem, procure outras LGBTs. Confie minimamente no trabalho de uma bancada LGBT que sabe o que é ser LGBT na rua, sabe o que é ser LGBT no atendimento público de saúde, sabe o que é ser LGBT trabalhador e trabalhadora. Não confie em quem não trabalha, em quem não está na rua, em quem não está convivendo com a cidade. Não tem porquê a gente acreditar do fundo do meu coração que o direito à felicidade não é o primeiro direito que, mesmo não estando na Constituição, a gente tem na Constituição ainda somente homem e mulher no 5º artigo. Mas nos nossos corações existem artigos que lei nenhuma vai dizer que nós não podemos efetivar, que é o direito de ser feliz. Então não tenha medo de ser feliz. Seja feliz onde você estiver nessa cidade de Porto Alegre. E pode ter certeza que o que a bancada LGBT vai fazer em Porto Alegre, na Câmara de Vereadores, a partir de 2025, é defender o seu direito de ser feliz. Perfeito. Obrigado, pessoal. Voltem sempre à TV Câmara Porto Alegre. Agradecida, Gilberto. Muito obrigado. Bom, o Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. Informações do Legislativo, você já sabe, é só acessar o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau.